casa, crianças. Espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando. Eu sou a professora Rosângela Leonardo e hoje nós vamos falar sobre tabelas. As tabelas são um conjunto de dados que estão organizados em linhas e colunas de tal forma que, ao olharmos, identificamos as informações que estão registradas nelas. As tabelas organizam informações de forma qualitativa ou de forma quantitativa. E também tem jeito de registrar essas informações de forma mista, ou seja, colocar dados qualitativos e quantitativos na mesma tabela. Vamos aprender a fazer uma tabela juntos? Como falamos, as tabelas podem conter dados qualitativos e quantitativos. Dados qualitativos são aqueles que geralmente descrevemos em palavras. E dados quantitativos são aqueles que registramos com números. Agora, vamos fazer uma tabela simples com dados quantitativos. Para você fazer essa tabela no seu caderno, você vai precisar de régua e de um lápis. Pode ser um lápis de cor ou o lápis de escrever. Você vai desenhar traços no seu caderno de acordo com a quantidade de itens que você quer organizar. Então, nesta tabela aqui, que parece uma grade quando a gente vê, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas e temos 1, 2 colunas. O que eu quero organizar com vocês são essas canetas. Aqui eu tenho canetas azuis, pretas, vermelhas e rosa. Só que eu quero saber mais. Eu quero saber quantas canetas azuis, quantas canetas pretas, quantas canetas vermelhas e quantas canetas cor-de-rosa. Então, eu vou fazer isso com vocês nesta tabela. A primeira coisa, eu vou informar o que eu quero organizar. Então, eu quero organizar as minhas canetas e quero saber qual é a quantidade de canetas. E vou contar. Canetas azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, canetas azuis, eu tenho 8. Depois, eu vou pegar as canetas pretas. 1, 2, 3. Só tenho 3 canetas pretas. Canetas pretas, 3. Vou pegar agora as canetas vermelhas. Eu tenho uma caneta vermelha, 2, 3. Também tenho 3 canetas vermelhas. Vermelhas, 3. E canetas vermelhas têm a mesma quantidade que as canetas pretas. E canetas cor-de-rosa? Canetas cor-de-rosa, eu tenho uma. Então, caneta rosa, uma. Vocês observaram que ao organizar os dados na minha tabela, eu consegui fazer algumas observações que podem ser importantes? Por exemplo, eu tenho muito mais canetas azuis do que as outras. Eu tenho a mesma quantidade de canetas pretas
e canetas vermelhas. E tem apenas uma caneta cor-de-rosa. Ah, ainda falta uma coisa importante. Como nos textos, as tabelas também podem ter títulos. Então, eu posso fazer um título para minha tabela. Quantidade de canetas da Rosângela. Crianças, agora vamos fazer uma outra tabela. Vamos fazer uma tabela bem maior. Vocês estão vendo? Essa tabela tem 5 linhas e 4 colunas. Nós vamos fazer uma tabela mista, uma tabela de dupla entrada de dados. Eu quero saber quantidades, igual a gente fez na tabela anterior, mas eu também quero saber características. Então, nós vamos fazer uma tabela mista, né? Uma tabela quantitativa e qualitativa, certo? Aqui, na primeira coluna, eu vou colocar os elementos que eu quero organizar. E os elementos dessa vez é uma coisa que a gente gosta muito. Brinquedos. Eu quero organizar os meus brinquedos. É porque eu também tenho brinquedos aqui. Então, eu vou colocar meus brinquedos e vou colocar as características dos brinquedos que eu quero observar. Nesse grupo de brinquedos aqui, eu tenho bonecas, bichos e instrumentos. E essa última linha aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou somar. E aqui eu vou colocar os tamanhos, porque eu não quero saber só quantos brinquedos eu tenho. Eu quero saber quantos brinquedos pequenos, médios e grandes eu tenho. Então, ao observar os brinquedos, eu sei que eu tenho uma boneca pequena, 2 bonecas médias e uma boneca grande, aquela vovozinha lá. Nos bichos, eu tenho 2 bichos pequenos, 3 bichos médios e um bicho grande, aquela cegonha linda com a perna comprida. E nos instrumentos, eu tenho um chocalhinho feito de garrafinha de refrigerante, aquelas garrafinhas pequenas, com arroz dentro. A gente fez um chocalhinho. E eu tenho uma panderola de brinquedo. Então, eu tenho 2 brinquedos pequenos. Entre todos os brinquedos, o que eu sei? Eu sei que eu tenho uma boneca pequena, 2 bichos pequenos e 2 instrumentos pequenos. Então, no total, eu tenho 5 brinquedos pequenos. Entre os brinquedos médios, eu tenho 2 bonecas médias e 3 bichos médios. Não tenho nenhum instrumento médio. Então, 2 mais 3, eu tenho 5 brinquedos médios. E brinquedos grandes, eu tenho uma boneca grande, que é a vovozinha, e tenho também um bicho grande, que é a cegonha. E não tenho nenhum instrumento grande. Então, eu tenho no total 2 brinquedos grandes. Dados são organizados em formas de tabelas ou de outros instrumentos para serem analisados e para ver o que a gente pode fazer. Nós fizemos aqui agora 2 organizações que a gente pode usar na nossa casa, como organizar canetas, como organizar brinquedos, como organizar materiais, não é?
No serviço público, também se utilizam dados em tabelas para poder se analisar coisas que podem ser feitas para a melhoria da vida da população. Um exemplo que a gente tem é a organização da coleta de lixo. O lixo nas cidades, ele é recolhido geralmente por um caminhão. E esses caminhões coletam o lixo para não ficar nas nossas casas, para não fazer mal à nossa saúde. A gente precisa produzir menos lixo, cada vez mais produzir menos lixo. O lixo é dividido em dois tipos básicos: o lixo orgânico e o lixo inorgânico. O lixo orgânico é aquele lixo que degrada rapidamente na natureza. Geralmente são os restos de comida, o resto, uma casca de fruta, uma casca de um legume, não é? Coisas que rapidamente degradam na natureza e muitas vezes são utilizados até para fazer adubo. Adubo de plantação, adubo de jardim. Por quê? Porque ali nas cascas dos alimentos e nos restos dos alimentos só ficam algumas vitaminas, né, daquilo que a gente comeu e podem até ajudar a terra a ficar mais fértil para que as plantas cresçam de forma saudável. Mas acontece que tem um tipo de material que não degrada rapidamente e é absorvido pela natureza, que é o material inorgânico. Então, materiais como plástico, metal, papel, vidro, gastam muito mais tempo para ser absorvido, se decompor todinho e ser absorvido na natureza. Por isso que poluem tanto, né? Quando nós jogamos um material plástico, por exemplo, no rio, o material plástico fica ali, olha, anos e anos e anos e anos e anos. Aí vem um peixe, come, achando que é alimento, e aí morre. Eu fiz uma experiência aqui para poder fazer com vocês uma tabela. Sabe o que eu fiz? Eu deixei de colocar lá fora o lixo que é inorgânico aqui de casa. Eu fiquei 2 semanas juntando aquele material que não é orgânico e que não me serve mais, que eu vou ter que colocar no lixo. Para ver quanto que a gente produziu de lixo aqui. Eu coloquei o material. Primeiro o material foi o plástico. Então, que eu vou jogar fora, que eu não vou conseguir fazer nada aqui em casa, vai ser este pote plástico, essa bisnaguinha de mostarda, e este potinho de um tipo de iogurte. Então, são 3 itens de plásticos. Então, vou colocar aqui a quantidade. 3 itens de plástico. O nosso segundo item foi o metal. O metal, eu tenho a tampinha daquele iogurte, que é um laminado, então é metal. Um item. E teria também uma latinha menor de achocolatado. Mas essa eu não vou pôr no lixo. Eu vou deixar ali, que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com ela. Vidro. Vidro também não tem. Não tem vidro no meu lixo, de 2 semanas. Mas papel tem. Tem a caixa do leite, que é de papelão. A embalagem cartonada ou longa-vida, conhecida como Tetra Pak, como as de caixas de leite,
contém plástico e alumínio, metal, em sua composição. Mas a maior quantidade de material é o papelão. Por isso, na ausência de local específico para o descarte desse material, o mais comum é agrupá-lo com os materiais de papel. Tem a caixinha do creme dental. Tem o rolinho do papel higiênico. Então, também foram 3 itens. Então, ao todo que eu vou colocar no lixo de material inorgânico, são 3 potes plásticos, um laminado de metal, nada de vidro, e 3 de papel. Então, eu vou colocar no lixo um total de 7 itens. Como aqui na cidade passa a coleta seletiva, ou seja, um dia passa o caminhão do lixo para recolher o lixo inorgânico e no outro dia passa o caminhão do lixo para recolher o lixo orgânico, todo esse material eu vou deixar separado para colocar no dia que o caminhão do lixo inorgânico vai passar. Ele vai levar para um lugar que faz o beneficiamento desse material, limpa, organiza, separa e manda para instituições que vão fazer a reciclagem desse material. Ou seja, vão fazer com que esse material seja utilizado novamente, de outras formas, para outras finalidades. Vou mostrar para vocês. Lá no início da nossa aula, vocês viram isso aqui. Sabe o que que é? Tirar as canetas, que nós já fizemos uma atividade com elas. É uma latinha. Com essa latinha, eu fiz um porta-canetas. Passei um tecido aqui, ó, ficou bonitinho. Nem precisava de passar, mas a gente pode tornar as coisas mais bonitas e agradáveis. Então, passei um tecidinho aqui, uma cola branca mesmo, dessa que a gente leva pra escola, sabe? Colei e aí agora virou um porta-canetas. Agora, eu deixo uma dica para vocês. A gente precisa pensar nos 3 R's quando a gente vai fazer compras de qualquer coisa. Eu posso reduzir o consumo disso para não gerar tanto lixo para o meio ambiente? Eu posso reutilizar esse objeto? Eu consigo reciclar esse material? Quanto mais nós conseguirmos praticar esses 3 R's, menos lixo a gente produz, mais o meio ambiente fica saudável. Essa é a dica.